É? Ah, Aham. mas Covid, chegou a ficar internada ou não? Não, graças a Deus a gente ficou só em casa. Mas É? aí eu nem tava entrando mais nem nas redes sociais, nem nada. Tava Por só. quê? Mas podia entrar, mas a Covid não tinha problema. Aí a minha internet que eu pego é da minha sogra, daí tava bem fraca. É fraca, na verdade, aqui em casa. Essa semana que a Ah, gente vai arrumar a internet aqui na nossa casa, aí vai ficar melhor, mais fácil. tá. Mas assistiu, daí tu não, as aulas, você conseguiu fazer as provas, tudo? Sim, as provas consegui, aham. Então tá. Então, vamos lá para a nossa aula, já que o pessoal está demorando, já é 19 horas, nós precisamos ir para a nossa aula, tá? Tá bom. A Júlia, a Grazi, o pessoal está atrasando. É ruim porque a gente daí atrasa tudo e nós precisamos dar continuidade à aula. Nós temos bastante conteúdo. Compartilhar. Eu estava numa reunião que começou às 3:30 da tarde e terminou agora. Estava terminando ainda, eu comecei para a aula ainda agora. Mudou o slide um pouquinho de novo para vocês não enjoarem também, porque até eu já estava enjoada, tá? Então, Grazi, você assistiu os vídeos, as aulas todas já, tem que assistir, tem umas atividades para fazer, né? Nós já estamos no Sim, final do alguns eu já mês. assisti, aham. Não Semana que assisti vem, todos ainda. uhum. Semana que vem, quando que é dia 4? É quarta-feira, deixa eu verificar aqui, se eu não me engano, deve ser quarta-feira. É o último prazo para entregar o trabalho, né? Deixa-me ver. Quarta-feira é o último prazo para entregar o trabalho. Tá? Então, semana que vem. Então, vocês já sabem, quarta-feira é o dia de vocês me entregarem o trabalho, ok? É Então, aquele que é para fazer o artigo, né? e o último prazo é quarta-feira. Então, o tempo vocês tiveram dessa vez. Desde o primeiro dia de aula, tá sendo pedido, tá? Então, não tem choro, porque às vezes as pessoas dizem que não teve tempo, não tiveram tempo, foi muito em cima da hora. Mas desse semestre eu me adiantei. Desde a primeira semana de aula, eu já fiz o pedido, já solicitei, já passei os assuntos, passei os artigos, para vocês terem uma ideia. Lembrando que os plágios, né, cópia, é zerado tudo, tá? Então, era individual ou em grupo. Quem não, eu lamento, se alguém não fez o artigo até hoje, numa semana é impossível fazer. É impossível mesmo. Então, vocês têm que se mexerem, tá? Então, nós vamos hoje para a nossa lei de responsabilidade fiscal. Então, como é que a gente está nesse aspecto? Graças a Deus, mas graças a Deus mesmo, que veio a lei da responsabilidade fiscal. Com isso, acabou aquele festival que a gente tinha de gastos públicos, de gastos superiores às arrecadações, muitos gastos, muitos controles, aliás, muita falta de controle, principalmente nessa época de campanha política, então era um festival, indiferentemente de qualquer partido político. Quem estivesse no poder nesta época, hoje mesmo assim eles usam, eles dão um jeitinho na lei. Mas então, enfim, graças a Deus, então isso que foi uma das coisas que ajudou, inclusive, aos gestores públicos, né? Que essa lei leva a responsabilidade eterna para os gestores públicos, a lei de responsabilidade fiscal. Então, nessa lei de responsabilidade fiscal, ela coloca as limitações nas despesas e nos endividamentos das prefeituras, do Estado e da União. Então, quando nós estamos falando de contabilidade pública, ela abrange todas as esferas, tá? Então, essa lei, ela é de extrema, mas de extrema importância.
Tem, inclusive, uma colega de vocês que está fazendo um artigo excelente sobre a lei da responsabilidade fiscal. Excelente o artigo que ela está fazendo, a pesquisa que ela fez, muito bom. Então, aí que a gente verifica da importância também dessa lei, tá? É ali que coloca todas as limitações, todas as nossas, todos os gastos em cada setor tem um percentual que ele é permitido a ser gastado, percentual máximo, não tem um mínimo, mas um máximo que é gasto, que é permitido gastado em cada rúbrica, sabendo que todos os órgãos públicos, o maior gasto de todos eles é com o setor de pessoal. Aí vocês vão dizer, mas por que o maior gasto? É um festival de contratação de pessoas, de gente, você vai nos órgãos públicos, vou falar órgãos públicos, tá? Você vai numa sala, tem mais gente dentro de uma sala do que a capacidade de espaço. Parece os presídios, de tanta gente que tem. Porque as pessoas estão entulhadas dentro das salas. Aí tem leis que protegem, saíram os concursos, não podem ser demitidos, né? E aí eles ficam. Não tem trabalho para tanta gente. Mas mesmo assim, então, como vou dizer, essa lei não é muito velha, é uma lei nova. Em 1990, se eu não me engano, que ela veio para colocar um pouquinho de ordem nessas coisas. E mesmo assim, às vezes, eles dão um jeito de burlarem algumas coisas. Eu gostaria imensamente que o Clayton e a Elisângela, se eu não me engano, que estão fazendo... O Clayton que já trabalhou no setor público, e a Elisângela que está fazendo o artigo sobre a lei da responsabilidade fiscal, estivesse na aula hoje, ia ser ótimo. Tá? Então, isso daqui, essa lei, para vocês querem saber, ela coloca os limites em tudo. Então, não adianta. E aí tem, o órgão federal pode gastar X% da folha, o órgão estadual X% da folha, o órgão municipal X% das receitas líquidas correntes, né, para a folha. E chegou ali, não tem mais como gastar, não tem. Aí é o limite. Aí o que faz? Coloca-se uma tesoura nesse ponto, não tem mais como contratar ninguém. Porque se chegasse nessa época de campanha, por exemplo, né, se uma prefeitura tivesse capacidade, né, tivesse 1.000 funcionários, até chegar a dezembro tinha 2.000 funcionários. Por quê? Eles iam contratando o apadrinhamento, iam colocando lá dentro. Tá? E essa lei também, não somente as receitas, né? Não somente a quantidade de curso, mas também a questão de concurso. Né? Não pode mais ser contratado pessoas sem ser concursadas. Tá? Então, com a crise, 1990, está aqui, ó, eu tinha dúvida se era 1990. Com a criação Com a crise econômica da década de 90, os países subdesenvolvidos foram submetidos a severas crises, entre eles o Brasil, óbvio, como sempre, né? Então, esses foram aonde? Buscar dinheiro junto ao FMI, né? Que é o Fundo Monetário Internacional, que é o que fornece dinheiro para os países subdesenvolvidos. O que é os países subdesenvolvidos? Que não arrecadam o suficiente para se manter. Gastam mais do que recebem. Precisam buscar dinheiro de outros lugares. Então, tudo bem, nós vamos emprestar dinheiro para vocês, não tem problema. O FMI é um poderio, né? Então, mas vocês vão precisar fazer alguns ajustes fiscais que nós vamos exigir. Nós vamos emprestar, mas vocês vão tem que fazer alguns ajustes fiscais e seguir as normas que nós queremos. Seguirem essas normas e seguirem esses ajustes e nós vamos fazer os controles, ok? Ok. Você precisa de dinheiro, quer? Ok. Eu vou dar o dinheiro, mas esses ajustes vão ser determinados e vão ser estabelecidos. Então,
Baseado nisso, então, não é só o Brasil, tá? Então, por isso que vocês né, lembram que aquelas leis, aquelas instruções normativas, que elas estão ligadas ao Conselho Federal de Contabilidade e às normas internacionais de contabilidade. Por que será que eles estão ligados? Porque teve que ser adequado junto à contabilidade as instruções normativas desta lei e das leis fiscais dos órgãos públicos, as normas internacionais de contabilidade. Tudo em função do FMI. Então, a Lei de Responsabilidades Fiscais mostrou-se benéfica para o Brasil e estabeleceu normas de finanças públicas voltadas para o gestor público. Quem são os gestores públicos neste caso? Vamos lá, quem está na aula ali agora? A Graziella e a Júlia. Alguém mais chegou depois? Graziella, Julie, alguém mais chegou? Deixa eu ver se tem alguém que não está conseguindo entrar na aula aqui. Alguém mais chegou? Tá só a gente, eu acho, prof. Só vocês duas? Quem são os gestores dos órgãos públicos? Vamos lá. Lembra que a gente teve aula de gestão de órgãos públicos, bem lá no começo. Ah, não vou lembrar, professora. Quem é o gestor da tua cidade? O prefeito. São os gestores dos órgãos públicos, prefeito, governador, presidente, esses são os gestores. Então, na verdade, essa lei veio para ajudar eles, ok? Porque eles estão amparados, aí tudo bem, eu não posso contratar mais ninguém, porque a lei não permite, pronto. Por quê? Porque a lei não permite, muito simples. Nós, da contabilidade, quando a gente, os empresários, as empresas, né, quando eu digo empresários, empresas, eu quero fazer isso, isso, isso. Não dá. Mas por que não dá? Porque a lei não permite, a lei diz que isso e isso não é permitido. Mas por que não é permitido? Porque a lei não permite, não sou eu que não quero fazer. A lei não permite. Então, aqui, né, para os gestores públicos, prefeitos, governadores, vereadores, né, enfim, todos os gestores e presidentes, eu não posso fazer tal serviço, não posso fazer tal gasto, não posso criar tal despesa pública, porque a lei não permite. Porque se eu fizer essa despesa, se eu fizer tal ato, eu posso eternamente responder por um ato administrativo que eu fizer. E quem vai querer se responsabilizar eternamente por um ato do tempo que você estava gerindo o teu município, o teu estado, o teu país? Ninguém, né? E mesmo assim, às vezes, eles respondem por algum ato que, por vezes, podem, né, na melhor das intenções, eles podem achar que é bom. Às vezes acontece, e não é fácil, às vezes acontece um gestor público, por exemplo, nessa época de pandemia, que deve acontecer muitos casos, deve ter acontecido, na ânsia de atender a população, na ânsia de fazer algumas coisas, você, né, faz alguma compra, alguma coisa. E aí você vai ver, passou do limite da lei. Tudo bem que agora nós temos uma particularidade nessa época de pandemia, que são dois sistemas que tem duas exceções, que é a época de pandemia e de guerra, tá? Então, né, neste ano, até os gestores públicos vão passar ilesos por alguns atos, tá? Por alguns, tá? Algumas atividades vão passar ilesos, porque tem duas exceções, somente, né, que as leis, que eles estão amparados na questão de guerra e de pandemia, e nós temos uma pandemia, né? Então, são desses dois atos que estão salvos. Então, são essa situação que está deixando eles a salvos, ok?
Às vezes, vocês agora devem ter acompanhado em Santa Catarina, que eu não sei o que aconteceu, também não quero saber, do governador de Santa Catarina que foi cassado, né? Eu não sei o que aconteceu, porque eu acompanhei, mas como não vem ao caso, ele fez um ato que, segundo os magistrados que julgaram ele cometeu um ato que infringiu a lei. Tá? Segundo a defesa dele, era em prol da comunidade. Okay? Então, na intenção dele, ele estava fazendo um bem para a comunidade. Ok? Ele estava fazendo o melhor. Os juristas aplicaram a lei e disseram que não. Tá? E aí vai por votação. Aí, por votação, os juristas entenderam que ele deveria ser cassado. E foi cassado e assumiu a vice-governadora, tá? Ali de Santa Catarina. E já tivemos o caso no Brasil de presidente, não um só, outros presidentes, né? Agora, em 2017, foi a nossa presidente, foi em 1990, foi o presidente também, se não me engano, e teve outros, né? Então, que para eles era um ato que não seria ilegal, mas a lei está ali e os juristas julgam. Então, são coisas assim que precisa ser pensado. E essas pessoas que foram caçadas, eles vão responder consequências eternas pela aplicação da lei, tá? Então, o que é aqui, ó? As principais despesas com pessoal. Então, tem esse artigo 18, ainda eu coloquei entre o artigo 18, para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesa total com pessoal, olhe bem o detalhe, o somatório dos gastos dos ente federação com os ativos, os inativos e os pensionistas relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos civis, empregados civis, militares, membros do poder com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos, vantagens fixas, variáveis e subsidiárias provenientes de aposentadorias, reformas, pensões, e aí segue, tá? Então, aí vocês vão dizer assim, tá, mas por que aqui, ó, entende-se como despesa total com pessoal? Olhe bem, 2 pontos. O somatório dos gastos entre a federação com os ativos e os inativos. Então, vejam bem que os ativos é os que estão trabalhando hoje. Quem são os inativos? Vamos lá, me ajudem, por favor. Tem 2 pessoas aí, me ajudem enquanto eu tomo água. Eu quero ouvir 2 vozes, que eu sei que tem 2 pessoas ao menos. Quem são os inativos? Julie, quem são os inativos que entram aqui? Oi, professora. Quem são os inativos? Ah, me pegou agora. Olhe bem, vocês estavam distraídos. Grazi, quem são os inativos? Ai, professora. 3 minutos aí para vocês procurarem. Grazi e Julie. Procurem qual é a diferença de Os empregados. inativos e os pensionistas? Não, ó, olhe bem aqui, ó. O artigo 18, para os efeitos desta lei complementar, entende-se como despesas total com pessoal, o somatório dos gastos dos entes da federação com os ativos e os inativos. Quem são os funcionários ativos e os inativos? Segundinhos aí para vocês procurarem. Vamos lá.
A Grazi me diz quem são os ativos e a Julie os inativos. Combinado? Combinado? Ah, professora, tô lendo aqui, mas não entendi muito, não. Não, mas tem que pesquisa na internet. Pode usar o celular aí, vamos, pesquisa na internet. Aproveite que pode usar. Aposentados, professora. O que é o aposentado? Quem que falou? A Julie falou? Isso, Julie, professora. o Isso. que é o aposentado? Que é? Que os idosos, né, que recebem o salário, né? Mas o que ele é? Ativo ou inativo? Inativo, né? Sim, exatamente, tá? E Grazi, Tô procurando ainda, professora. tá procurando? Tá, mais uns minutinhos, então. Gostaram da minha nova apresentação, Julie? Ô, professora, Hum, olha só. É, vamos lá. é na empresa que receberá o benefício, o ativo, que recebe todos os meses? Isso, exatamente, muito bem. Vamos lá. Então, os funcionários ativos nos órgãos públicos são os que estão trabalhando mensalmente, tá? Qualquer um deles que trabalha mensalmente. Os inativos são os aposentados e eles continuam contando, só que fazem parte, e os pensionistas também, né? O que são os pensionistas? Pessoas que morrem, isso é mais no federal, que morre quando falece alguém, né? A pessoa, no estado também, quando falece um dos cônjuges, o outro fica recebendo uma pensão, né? E, por exemplo, no federal também, a área militar era isso, se eu não me engano. Quando o pai morria na guerra ou coisa parecida, que era militar, todos os filhos, as filhas mulheres, os filhos, recebiam uma pensão até casar. Então, por isso que se fala assim que existem as viúvas de militares e os filhos de militares que não casam nunca para não perder essa pensão. E a pensão é boa, muito boa. Hoje é 4 ou 5 mil reais, no mínimo, cada um, tá? Por mês. Então, pensão é boa.
Então, isso daqui, os ativos são os que estão efetivamente trabalhando, os inativos e os pensionistas relativos, mandatos eletivos, cargos e funções. Então, tudo que for a remuneração para eles, vantagens, vencimentos, então não é só o salário deles, tudo que incluir remuneração faz parte da despesa com pessoal. Então, veja bem a encrenca que eles têm aqui, ó. Então, quando eles dizem assim, tem muitos aposentados, muitas pessoas inativas, inflando a folha de pagamento. Mas não tem como, né, as pessoas é um direito adquirido. Só que tem a lei que não te permite mais gastar um X% das receitas, certo? Aí por isso que muitos órgãos públicos estão fechando. Não pode ser contratado, não tem como contratar, e as pessoas estão se aposentando. O que que tem? A fecha. Por exemplo, na minha cidade, fechou a Receita Federal, não tinha mais verba para isso, fechou. Tem vários órgãos públicos aqui que fechou, o Ministério do Trabalho fechou. Então, são vários, agora diz que o ICMS vai fechar também. Então, são órgãos que vai fechando, porque está no teto máximo dos gastos. Então, quando vai aposentando, as pessoas vão se aposentando, eles não contratam mais, porque não tem como o percentual da folha de pagamento permitido pela essa lei de responsabilidade fiscal está no teto máximo. Eu não tenho como contratar. Mas eu vou matar as pessoas aposentadas, os inativos, os pensionistas? Não, né? Então, isso que tá. Olha a quantidade de coisas que está incluído Ô, nessa professora, despesa com o pessoal. O quê? mas quem paga essas verbas não é o governo? Aqui nós estamos falando, como assim? Estou falando. Referente aos aposentados ali que, tipo, da Receita, do Ministério do Trabalho. Sim, mas todos eles, todos partem da mesma. Então, estou passando aqui, essa lei vale. Logo em seguida, nós vamos ver os percentuais de cada um. Tu se aposenta pela prefeitura, ou pelo estado, ou federal. Sim, mas daí não é cada órgão que paga? Cada órgão, mas cada órgão nós vamos ver agora o percentual de cada um. Mas mesmo aqui, ó, isso aqui para cada órgão é tudo igual. Entendi. Tudo igual. Ó, por exemplo, ó, vamos lá. Vamos imaginar que eu sou uma funcionária federal, ativa, ok? Sim. Aí eu me aposento, eu sou uma funcionária federal inativa, Uhum. certo? Imagina se então eu sou uma funcionária da prefeitura ativa, eu me aposento, eu sou inativa. Mesma coisa, sou do estado, eu falei prefeitura, federal, estadual. Sou uma professora estadual ativa, me aposentei, passei para inativa. Então, esse artigo aqui ó, vale para as três esferas, Sim. municipal e federal. Todas essas despesas aqui, ó, todas fazem parte das despesas de pessoal. Tá? Entendi, obrigada. Uhum. Era isso? Tinha perguntado? Era, obrigada. Então, opa, tem alguém que eu acho que está chamando para entrar. Alguém de fora do domínio. Vamos lá. Quem será? A Yara Cordeiro. Bem-vinda, Yara. Tem alguém, se vocês souberem de Nossa, professora, alguém. mas eu já entrei faz tempo, era eu que tava falando. Ah, era você? Eu achei que era a Graziela. Não, era eu, Yara. Ah, eu achei que era a Graziela. E a outra era quem? Era a Júlia ou era a Graziela? A outra era a Julie? Era eu, professora. Ah, e a Grazi não Era a falou. Julie, prof. E a Grazi não falou, então, Grazi. Me logrou. Não, Tá bom, me confundiu logrou. as vozes. Confundi as vozes. É que como eu fico com o PowerPointer todo aberto, eu não vejo ninguém de vocês, tá? Vocês me veem, mas eu não vejo ninguém, tá?
Então, despesa com pessoal, continuando, né? Os valores dos contratos terceirizados de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Estão vendo? Olhe também o que entra aqui, ó. Digamos que eu precise contratar um terceirizar, não tenho como contratar funcionários porque não saiu, não posso fazer concurso, não posso fazer alguma coisa em função da lei, tá? Então, entra como despesa, outras despesas com pessoal, mas está aqui nas mesmas despesas com pessoal. Então, se eu fizer uma pergunta na prova, olhe bem, aqui pode sair até 3 perguntas, só nesse slide aqui, tá? Os valores de contrato de terceirização de mão de obra. O que seria a terceirização de mão de obra, tanto numa prefeitura, quanto no estado, quanto federal? Me ajudem, por favor. Agora eu quero ouvir 3 vozes. Professora, desculpa, mas qual que é a pergunta mesmo? Eu ia falar qual que é a pergunta. Vamos lá. Despesas de pessoal. Os valores dos contratos terceirizados. Vocês sabem o que é um contrato terceirizado? Sim, empresas que prestam serviços Sim, tá? de terceiro. Tá, então, os valores dos contratos terceirizados de mão de obra que se referem à substituição dos servidores empregados públicos serão contabilizados como outras despesas de pessoal. Aí eu pedi para vocês me citarem um exemplo de prestação de serviço terceirizado por uma prefeitura, para o Estado e para a federal. Aí, como tem 3 órgãos, eu quero escutar 3 vozes. Para a prefeitura, as empresas que fazem os asfaltos são terceiros que eles contratam depois de licitações. Ok. Estado. Estado, eu não sei. Tô confusa. Pensa, eu não sei, eu não consigo, não sei, acho que não tem resposta. Vamos lá. Vamos lá. Tem tanta coisa. Federal. Vamos lá, o próximo. Enquanto ela está pensando no federal, pensando no estadual, vamos para a outra para o federal. Me ajuda, porque senão só eu pensando não dá. Ô, professora, uma empresa digamos assim, uma empresa que presta serviços de alimentação para uma escola de estado, é uma terceira também. Uhum. Ok. E o próximo? Ô, Juliane, fale aí. Eu posso prestar um serviço de consultoria contábil, por exemplo, para a União? Acho que pode ou não? Não sei. Posso. Pode? Tá? Ok.
A despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com dos 11 imediatamente anteriores, adotando o seu regime de competência. Então, a despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada. Então, como é que eles fazem isso? Não é mês a mês, é no ano. Então, é nos últimos 12 meses. E se eu fosse fazer os últimos 12 meses hoje, eu vou pegar quando os últimos 12 meses? Hoje. Sabendo que o mês de outubro está terminando, ele não terminou. Então, eu posso pegar qual mês completo? É de setembro a outubro. É de setembro de 2019 a outubro de 2020. Para trás, voltando os últimos 12 meses, tá? Volta para trás, volta os 12 últimos meses. Então, tem que voltar. Setembro e vai voltando. Setembro, Então, de agosto. agosto a setembro. Agosto. Dá 12 meses? Dá, né? Então tem que voltar. Setembro, agosto, julho, junho, maio, abril, março, fevereiro, janeiro, dezembro, e vai voltando, fechar. Então é nos últimos 12 meses, tá? Então as despesas sempre fecham nos últimos 12 meses. O artigo 19, para fins do disposto do capítulo 169 da Constituição, a despesa total com pessoal em cada período de apuração e em cada ente de federação não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminada. Então, vamos ver da onde vem a receita corrente líquida. Não é a receita bruta ainda, é a receita corrente líquida. Porque se fosse a receita bruta, é uma coisa. Então, olha esse detalhe. Para fins do disposto do artigo 169 da Constituição, né? Que eu não ia trazer o artigo para vocês, a despesa total com o pessoal em cada período. O que é esse período? 12 meses, que eu falei para vocês, de apuração, não poderá exceder aos percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminada. Então, vamos lá. Artigo 19. Para fins do disposto do capítulo 169 da Constituição, a despesa total com o pessoal em cada período de apuração e em cada federação. Por que eu falei cada federação? Porque nós temos União, Estado e município. Lembra que eu disse nos entes, quem são os três entes? União, Estados e municípios, né? A União, o que eu falei? Era a receita corrente líquida. Estão lembrados aqui, ó? Receita corrente líquida, percentuais da receita corrente líquida. Então, a União não pode ultrapassar aos 50% da receita corrente líquida. O Estado, os estados, é 60%. Os municípios também são 60%. Então, e aqui, quando essa lei veio, eu me lembro que eu fiz um estudo de 20 anos, alguma coisa sobre essa lei, que eu fiz um artigo uma época. No meu estado, eles chegaram a gastar 86% em folha de pessoal. E aí tu imagina, daí falta dinheiro para onde? Para educação, né? Porque daí eles vão tirando, vão jogando, vai, como a gente diz, vai remendando, vai tirando de um lugar, vai colocando para outro, né? Principalmente nessa época que eu disse assim, graças a Deus que tem a lei de responsabilidade fiscal, graças a Deus. Então, ainda bom assim, mas é 50%, mas daí nós vamos ver que tem detalhes ainda dentro disso daqui, tá?
Então, isso aqui também uma questão de prova que vocês já podem ir se preparando, porque vai ter, tá? Então, a União, que é o Brasil, né, no nosso caso, 50%, estados 60% e municípios 60%. Aí vocês vão dizer, mas e o estado de Santa Catarina, quanto que é, prof? Estados é 60%, isso é o máximo. Agora, dentro de cada estado, eles podem estabelecer normas dentro deles que pode ser menor, mas isso é o teto máximo permitido por lei. Aí dentro, eles não podem ultrapassar, mas eles podem fazer o planejamento deles, que lembro que também nós trabalhamos os planejamentos, as estratégias dos gestores, bem no começo. Então, lembrado que era uma apresentação que tinha bolinhas, eles podem fazer as estratégias deles de diminuir isso daqui. Dentro dos municípios também faz o seu planejamento estratégico, porque os entes federativos também têm seus planejamentos, claro que eles têm. Então, isso aqui é o máximo, mas é muito difícil um gestor que deixe de trabalhar com o máximo, porque para eles é interessante essas despesas com o pessoal, tá? Por mais que as salas, os setores, os gabinetes fiquem entulhados de gente, eles preferem trabalhar com isso daí, tá? Então vamos lá, continuando. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computados as despesas. Vamos lá. Relativos a incentivos, a demissões voluntárias, porque tem algumas coisas que não serão computadas. Lembro lá que tudo que era computado para compor as despesas de folha, tá? Então, aqui, ó, deixei grifado no seu inciso primeiro, olha aqui, ó. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste artigo, não serão computadas as despesas relativas a incentivos à demissão voluntária, quando o funcionário pede para sair, demissão voluntária, peço para sair, derivados de aplicação do disposto do inciso 2º, do artigo 6º, né, do parágrafo 6º, do artigo 57 da Constituição, e aí vem vindo. Decorrentes de decisão judicial e da competência de período anterior da apuração a que se refere aqui, ó. Então, tem todas essas normas aqui ainda, tá? Do Distrito Federal e dos estados do Amapá, Roraima, custeados com recurso de transferências da União. Então, tem essas normas, tem essas exceções aqui, ó. Transferências da União, dos incisos tal, do artigo 21 da Constituição Federal e do artigo 31 da Emenda Constitucional. Então, isso aqui, se vocês querem ver os mínimos detalhes disso daqui, vocês podem abrir cada um deles e até eu sugiro a vocês que abram e tragam uma contribuição para a semana que vem, tá? Para vocês verem bem direitinho, ok? Nossa, eu vou ter que dar uma apurada, senão não vou conseguir terminar a aula de hoje. Continuando de novo, observando o disposto no inciso 4º do parágrafo 1º das despesas com pessoal decorrente de sentenças judiciais, serão incluídos no limite respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Então, olhe bem, nós temos casos assim, eu vou falar aqui na região, que tem muitos professores, eu vou falar disso porque eu faço perícia contábil, tá? Tem muitos professores que entraram na justiça requerendo uma diferença de piso salarial, de salário base, de categoria base de professor, alguma coisa assim, não me lembro bem do termo, não vou falar detalhes aqui, e eles estão ganhando. Então, tu imagina que daí saiu uma lei que ela é retroativa ao dia 4 de abril de 2011. Tem gente que está ganhando muito dinheiro em cima disso. E essas
vão entrar. Então, imagina quando entra na prefeitura e no Estado não abrange os funcionários do Estado, são só municipais. O estrago que faz quando entra isso na despesa com o pessoal. Porque daí não está no planejamento deles. Isso. Não está no planejamento. Porque foram ações que entraram depois. Ações que o pessoal já saiu da prefeitura, já se aposentou e estão requerendo isso. Então, olha o estrago. A repartição dos limites globais do artigo 19 não poderá exceder os seguintes percentuais. Então, olha aqui, ó. A repartição dos limites globais. A repartição, o que é? Dividir, fatiar, não poderá exceder aos seguintes percentuais. Então, vamos ver o fatiamento agora. Olhem só. Cada um, ó, federal, estadual e municipal. A repartição dos limites globais não poderá exceder aos seguintes percentuais na esfera federal: 2,5 inteiros para o legislativo, né, incluindo o Tribunal de Contas da União, 6% do judiciário, 40,9 inteiros e décimos por cento do executivo, e assim, olha, vai indo cada um dos percentuais. Olha aqui, ó, olhe bem. Então, veja bem, eles têm tudo, cada um deles. Então, você sabe que dentro dos órgãos tem o poder executivo, o poder legislativo, vamos lá, o poder executivo, o poder legislativo e o judiciário. Então, cada um deles, ó, e o que mais leva aqui, ó, 2,5 para o poder legislativo, incluindo o Tribunal de Contas da União. 6% para o judiciário e 40 inteiros por cento para o executivo. Destacando-se que 3% para a despesa com o pessoal decorrentes do disposto nesse artigo da Constituição Federal. Tá? Então, eles têm que, na repartição aqui, ó, vocês verem que era 50%, então, ó, tem 40,9% e vai fechar os 50% aqui, ó. Então, não pode ultrapassar os 50%, mas cada um dos Mas sempre poderes... ultrapassa, né, professora? Hã? Sempre ultrapassa, né? Nunca é essas porcentagens, a gente sabe, né? Sim. Infelizmente, esse nosso Brasil. E na esfera estadual era 60%, né? Então vamos ver: 3% para o legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, 6% para o judiciário e 49% para o executivo e 2% para o Ministério Público dos Estados, né? Municipal, Tribunal de Contas do município, quando houver 54% para o executivo, né? Para quem executa. Então, isso daqui, tu imaginas, hoje, isso aqui 60, então é 54, exatamente 60. Então, isso daqui ele não pode dizer, ó, não posso botar 60% aqui. Então, isso aqui é 6, mas pode ser menos, tá? Pode ser menos, não pode ultrapassar isso. 54 não pode ser mais, mas ele pode ser menos, daí entre os entes ali, eles podem fazer um joguinho, eu te cedo. E aí que entra aquelas questões assim, funcionários cedidos, e é onde os governadores, os prefeitos, enfim, são caçados, que chamam os apadrinhamentos, né? Eu contrato um funcionário, um apadrinhado teu na minha secretaria, o outro na tua, e ali a gente sabe que o café serve, né? Então, essas são as questões complicadas, tá? Alguma questão aqui, claro, isso aqui vocês vão dizer, professora, eu vou ter que decorar tudo isso aqui. O que vocês precisam saber?
isso daqui, e quanto que é cada um. Claro, eu não vou pedir 6%, 4%. Isso aqui dos municípios é o mais fácil, não tem como não saber. Agora, isso aqui é mais difícil, olha que 0,6% para o Ministério Público da União. Então, olhe bem, 0,06. Ah, tudo bem, agora de milhões, 0,6% para mim está ótimo, né? Pode ser, depende da quantidade. Às vezes a gente acha pouco, mas se fala em milhões, 0,6% é bastante dinheiro. Então, o que é uma receita líquida corrente? É o somatório das receitas tributárias, de contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também, né, correntes, principalmente os valores transferidos por determinação constitucional ou legal aos estados e municípios, no caso da União, e aos municípios, no caso dos estados, considerando-se ainda os demais deduções previstas em lei. Eu lembro que na semana passada, eu acho que a gente falou alguma coisa do ICMS, do IPVA, que as multas, né, um percentual delas eram passadas para o município, as multas ficavam para o município, e a taxa de IPVA, um tanto ia para o Estado, um tanto ia para o município, umas coisas assim. Então, essas são as receitas correntes líquidas, uma parte delas, né? Então, aqui, por isso que tá dizendo, né, toda a relação das principais receitas correntes líquidas, da onde elas vêm, as receitas correntes líquidas, né? E a observação, o que é? Ela é tomada considerando sempre os 11 últimos meses imediatamente anterior ao de apuração, incluindo ao mês de apuração, né? Então, o mês de apuração ele tem que estar fechado. E se eu fosse incluir agora esse mês nosso, eu teria que incluir outubro e começava setembro e ia indo, mas os meses sempre são feitos fechados. Tá? Uma coisa, dúvidas em relação aqui? Não, professor, tá tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Então vamos lá, vamos lá. Como que é feito o cálculo da receita corrente líquida? Vamos lá. Então, eu tenho uma receita corrente líquida. Eu coloquei algumas coisas aqui, ó. É a receita corrente líquida, aqui a soma, né? Receita corrente da administração, receita corrente da administração indireta, né? Então, a soma desses dois aqui vai dar isso daqui, ó. Vocês sabem que na contabilidade pública a soma vai para cima e não aqui embaixo, né? Depois nós temos as deduções. O que são as deduções? Ó, já coloquei entre parênteses aqui, né? A transferência constitucional, contribuições dos fundos, compensações financeiras, perdas, né? Enfim, tem uma série de itens que vão sendo observados, ou seja, são transferências que se faz, projetos das contribuições do Fundef, né? Semana passada a gente falou, então essas perdas do Fundef, alguma coisa que não deu retorno, alguma coisa que não deu certo, então são deduções, são perdas, como se tivesse, né? Então eu tenho as receitas correntes líquidas, que eu elenquei aqui atrás para vocês, ó. Onde que elas vêm? Tudo isso aqui, ó. Isso aqui tudo compõe as receitas correntes líquidas. Bom, eu tenho a receita corrente líquida, então aqui agrupada, fazendo o fechamento dela. Eu coloquei aqui, né? Claro que aqui foram para demonstrar para vocês, certo? Eu tenho as deduções, que delas vão estar entre parênteses, e eu tenho o resultado aqui, que é a receita corrente líquida. Como que eu cheguei ao resultado da receita corrente líquida? É o 1 menos o 2, né? Onde é que está a soma o 2, o que é, ó? Eu vou ter que somar todos esse item, ó, 1, 2, 3, 4, eu somo eles, ó, isso aqui, me deu esse resultado. Então, a minha receita corrente líquida é o 1 aqui, 1 menos o 2 aqui,
que me deu a minha receita corrente líquida. E em cima dessa receita corrente líquida é que a União vai aplicar os 50% para a despesa com pessoal, o Estado 60% e o município 60%. Sabendo que a União vai fatiar os 50%, de que forma? Vamos lá, me ajudem. Não precisa na íntegra, me ajude. Como é que vai ser feito esse fatiamento? No caso, como que vai ser a divisão, professora? Como é que é feita a divisão? No caso, a divisão para cada órgão, isso? Isso, como é que eles fazem? Como é que eles fazem? Não sei, professora. Então vamos lá. Agora vocês viram que tem a receita corrente líquida, né? Voltando lá, olha lá. Aqui, ó. Digamos, lembra que na esfera federal é quanto que eles podem usar? 50%. 50%. E está fatiado aqui, ó, repartição, repartiu, né? 2,5 para o legislativo, né? Incluindo o Tribunal de Contas. Então, 2,5 eu vou usar disso daqui, ó. De 5.492.000, eu vou usar 2,5%. A partição é referente às porcentagens, 60%, Isso. 50% para a União, 60% para o Estado e 60% para o município. Não, Daí, daquele valor não, ali. não, 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 não. Para aí. Volta lá. Se eu estou fazendo a contabilidade pública federal e deu este resultado aqui, se eu estou fazendo o federal, deu esse resultado, tá? Eu vou pegar todos esses percentuais aqui, e vou usar aqui, ó. Sim, mas é referente a cada percentual ali, né? Sim, tá. É Entendi, referente a cada um percentual. Se eu vou fazer da esfera estadual, eu vou usar os 60%, sabendo que eu vou usar para cada órgão, para cada partezinha aqui, esse percentual. Aqui 3, aqui 6, aqui 49, aqui 2, né? Essa receita que deu aqui, supomos que o município tenha dado, o Estado, cada um vai dar um valor, aqui é a soma, tá? Então, essa regra aqui vale para os três, sabendo que cada um tem o seu percentual, tá? Sim, agora eu entendi, professor. Deu Ficou boa. mais claro agora? Ficou mais claro? Sim, obrigada. Aqui, ó, então, voltando, né? Cada um deles, se eu estiver fazendo a contabilidade da prefeitura e deu aquele resultado lá, eu vou trabalhar em cima desses dois aqui, ó. 6% daquilo lá e 54%. Então, é sobre a receita líquida corrente, tá? Sim. Ok? Aí quero fazer uma planilha para fazer exercício para vocês, não vai dar tempo. E nossa aula acabou. Deixa eu ver se consegui acabar no tempo. Eu tive que dar um apurão, né? 59. Dúvidas? Não, professor, tudo certo. Tudo certo? Vamos ver quem está na aula ali. Está na aula. Nossa, só ficou você? A Yara, só você? Só, professora. Meu Deus. Tá, Yara? Então, boa noite. Boa Alguma noite, dúvida? professora. Ô, professora, ali o artigo é para entregar até dia 4? Até o dia 4. Tá. Então tá. Tá bom? Tá bom, boa noite, professora. Boa noite, boa semana, um Boa beijo, semana, até semana que semana vem. que vem. Tchau. Tchau.